alegria, a vitória que há no sorriso do Senhor Jesus, né? Ele é um vencedor. Então, quando ele sorri, cara, você se sente um vencedor. Eu mesmo me senti assim, como quem tinha umas pernas enormes. Aquele gigante com perna comprida, dando aquele espaço comprido, né? Na presença do Senhor Jesus, quando ele sorriu. Sorriso continuado, né? Não tem nem como imitar, mas deveria ser mais ou menos assim. Aquele sorriso lindo, continuado, aquele olhar de amor. Então aquilo entrou em mim, me envolveu aquele amor, e o sorriso de vitória se instalou em mim. Eu me senti um vencedor e tive dó dos meus problemas. Aquilo que me aterrorizava, que eu entendia, preocupação, porque tinha que enfrentar e vencer, agora eu tinha dó deles, porque eles ficaram muito pequenos lá embaixo dos meus pés. Isso foi há 26 anos, eu tenho contado repetidas vezes a vocês, para que essa alegria também esteja em você, né? Olha, a nossa união é com o Senhor. E é normal, nós queremos entender, mas não precisamos entender não, viu? Não precisa entender. Aquele povo estava lá no Egito, ia passar o anjo destruidor, e o Senhor havia dito: vocês façam o sacrifício do cordeiro e pegam o sangue dele, e com uma brocha passa assim nos portais, né? Nas vergas da porta. E quando o anjo destruidor passar, ele vai ver o sangue. Então ele não vai destruir, não vai matar o mais velho da família, o varãozinho, né? O mais velho. Fosse grande ou pequeno, ia morrer. Como morreu dos egípcios, porque não tinham sangue na verga da porta. Mas você tem a Jesus, pede para ele: me cubra com o teu sangue. Na minha casa, né? Nós não temos a prática hoje, mas às vezes dá vontade, né? De passar uma tinta vermelha ali para dizer: Jesus querido, aqui ó, é o que eu posso fazer hoje. Então você entenda que eles não podiam compreender o que estava acontecendo, não. Eles não tinham noção que um dia viria o Senhor Jesus num sacrifício perfeito, não. Mas eles entendiam uma coisa: obedecer. Foi dada a ordem, passar. E o anjo destruidor, quando passou, não matou o primogênito deles. Eles não entendiam, mas sobre eles estava a proteção do Senhor. E é isso o que funciona hoje, sobre você a proteção do Senhor. Está uma peste, está o vírus, mas ele disse que a peste, a praga, nenhuma chegaria à tua tenda. É uma questão de crer. Você vai me dizer: ei, pastor, vem com essas conversas, porque tem gente, servos de Deus aí, gente no primeiro nível morrendo. Morre mesmo, é verdade. E como é que explica isso? Eu vou tentar te explicar assim, sabe? Eu vou tentar te explicar. Em primeiro lugar, por melhor que ocorra com aqueles que não são do Senhor, você pode estar certo que eles prestarão contas ao Senhor. E a palavra de Deus não é benéfica para eles, não. A condenação que os aguarda é certa. E por isso o Senhor nos diz para pregar o Evangelho, para falar para eles, para que eles possam aceitar. Como foi com a gente também, porque um dia nós também éramos blasfemos, né? Pecadores, não é? Escarnecedores das coisas de Deus. Mas nós ouvimos a palavra através de um pregador. E pela palavra veio o crer, e o crer, nós cremos na palavra. Entenda porque isso é importante. Agora, você esteja certo que um servo de Deus quer ele esteja se dando bem aos teus olhos e até aos olhos dele, ou quer ele esteja sofrendo, passando por tribulações ou até morrendo, o que tem do outro lado para ele, com certeza, é o melhor. O Senhor se empenhou nisso. E esse tempo que nós temos aqui no corpo, nesse corpo aqui que morre, né? Esse corpo mortal, pega doença e tal. Esse tempo é breve. Eu já estou com 65, né? O Moisés disse que a vida é 70, 80, então eu raciocinei com 80. Né? Fui fazer um empréstimo do Banco do Brasil, ele só aceita emprestar, calculando os meses até
os 80 anos. Então o meu é em torno de 180 pagamentos, só, porque aí eles consideram que não pode prestar mais, né? Que eu vou estar morrendo. Então pensa que a vida realmente é isso aí, né? Tanto de quem crê como de quem vive pensando no teu dinheiro, né? 80 anos. Agora, a vida eterna é muito mais, né? Isso aqui vai ficar com uma lembrancinha, uma coisa pequena. Menos do que a tua infância lá atrás. Coisinha pouca. Um conto ligeiro, como diz o sábio. Você pensa nisso? Que da perspectiva de Deus, que é eterna, esse tempo que nós passamos aqui é pequeno. E as promessas que Ele tem são eternas. São as promessas para nós vivermos desse tempo presente bem, apesar das tribulações, das dificuldades, das doenças, das dificuldades, e por último até da morte, que Ele cuida, administra para que Ele nos receba do outro lado. Por isso a morte nossa é preciosa aos olhos dele. Presta atenção. A morte não existe porque Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que está vivo e crê em mim não vai morrer, Ele diz. Ele está se referindo à morte eterna. E aquele que estiver morto, fisicamente, vai ressuscitar, vai ficar vivo de novo, porque Ele é a ressurreição, Ele é a vida. Portanto, a morte foi completamente derrotada. Ele disse ali para Marta e Maria, né, junto ao túmulo de Lázaro, e para demonstrar que realmente era poderoso, disse para aquele cadáver: levanta-te e vem para fora. E aquele corpo que já estava cheirando mal veio para fora. Ele recriou. Pensa nisso. Lázaro morreu depois novamente. Certamente, né? Mas é um dos poucos que morreu e voltou. E ficou 3 dias para 4 lá. Tinha muita coisa para contar, né? É um testemunho lindo. Entenda isso. Os limites do Senhor Deus estão acima dos teus, dos meus. E por isso, nós precisamos confiar nele. Mas porque temos dificuldade em confiar, então nós tememos contra a nossa própria vida, contra a doença, contra a praga que está na rua, contra a violência, contra o ladrão, contra o bandido. Porque muita gente morre. Você fica preocupado como pai quando o teu filho sai de casa. Que bobagens ele vai ouvir, que desvios. Mas você precisa confiar no Senhor. E quanta gente tem aqui ali o próprio filho e a própria filha, se afastando e até contraindo doença, morrendo ou sendo assassinado. Será que há esperança? Será que o Senhor Deus consegue administrar aquilo que Ele pareceu fracassar em administrar? Ele consegue. Um dia eu estava aqui no interior, em Leme, 200 quilômetros lá de São Paulo, e eram umas 19 horas. Meu filho e minha filha, filho mais novo, e a Miriam, né, o Jonatas e a Miriam, moravam em São Paulo. E naquele momento aqui, eu estava, eram umas 19 horas, o Senhor falou comigo: eu cuido da sua filha e do seu filho. Eu não sei porque Ele me disse aquilo, né? Eu não entendi no momento. Mas depois eu fui, completei a viagem até São Paulo, e quando cheguei lá, eles me disseram: papai, ontem nós fomos assaltados à saída do metrô. Que hora é ela, filhos? Eram as 19 horas. O ladrão nos rendeu. Tivemos que dar a ele aquilo que pediu. A mesma hora que o Senhor estava me dizendo: eu cuido dos teus filhos. Mas eu quero dizer uma situação em que aparentemente o Senhor não conseguiu cuidar. E eu estou no capítulo 37 de Ezequiel, quando realmente todas as esperanças foram embora. E eu gosto de Ezequiel. Eu digo que ele viveu mais para lá, né, mais arrebatado do que nesse momento, e vendo as coisas do ponto de vista que Deus vê e nos parece incríveis. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ezequiel 37. E ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Um vale cheio de ossos, uma baixada, né, plana, cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Igual aquele osso que se encontra lá no pasto, né, de uma vaca que existia há muito tempo, um cavalo, um burro.
e o animal já desfez, os ossos se espalharam e alguns deles estavam ali, branco, fica branco mesmo. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor, tu sabes. Eu gosto demais disso, gente. Eu fico para chorar quando eu vejo a resposta que o Senhor coloca no coração do profeta. Só pode ser ele, né? Porque que resposta perfeita. Pode? Ele provavelmente diria: nunca. Qualquer um de nós dizer: como? Está aqui as caveiras de animal aqui jogadas no pasto espalhado, em cima de osso, tudo branco, sequíssimos, esturricados, seco esturricado a gente diz. Aí o profeta diz: tu sabes. Se o Senhor decidir que pode, então é porque pode mesmo, né? Do meu ponto de vista não tem condições, mas eu não vou falar por mim, porque eu estou diante de alguém que tem condições, né? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Você já pensou? Tu o sabes. Não tem nem ideia do que o Senhor vai fazer. O Senhor diz: não sou eu que vou fazer, você. Profetiza. Diz para esses ossos, né? Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Não é corpo, não. Não é nem o Lázaro apodrecendo no quarto dia. Aqui já fazia anos, né? Anos e anos. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. É o profeta falando porque o Espírito de Deus lhe deu. Pensa nisso. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso, cada encaixe, né? O crânio com as vértebras, com as cervicais, a clavícula, o braço, aí desce as costelas, a coluna, o quadril, as pernas, né? Os pés, os artelhos, as mãos, os dedos, cada falange. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. A palavra espírito em hebraico é a mesma que vento, né? O barulho do vento. Então ele me disse: profetiza ao espírito. Profetiza, ó filho do homem, profetiza! E dize-lhes: assim diz o Senhor Deus. E diz-lhe, né, ao Espírito, ao vento, ao Espírito de Deus, ao aquele Espírito que foi soprado nas narinas de Adão, né? Ele diz: Espírito, sopra. Profetizou ao Espírito. Assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados, porque eles estavam no Egito, na Babilônia. Israel tinha sido invadida por Nabucodonosor, né, o rei da Babilônia, e destruiu tudo. Jerusalém, levou eles cativos, matou 1 milhão e levou cativos, muitos. E agora aquele povo está lá, sobrevivendo, né, ali na Babilônia. Eles não tinham mais esperança que se voltasse, de voltar à terra deles, de poder existir de novo, Israel, se formar um povo lá. Estamos aqui, a esperança está tão fora que nós estamos como ossos secos num vale, que não tem nenhuma esperança mais de ter vida, mas o Senhor Deus
dá essa visão exatamente ao profeta Ezequiel e, portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor, ó casa de Israel, ó você servo de Deus, você família, povo de Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Você vai ser chamado para viver com o Senhor no milênio, você vai ser chamado para viver com o Senhor a vida eterna, porque esse tempo aqui é pequeno. E você vai viver para o Senhor, vai viver bem. Eu estou vivendo bem, vendo os meus filhos protegidos, né? A minha filha, que foi assaltada ali, que o Senhor prometeu a bênção, eu não imaginava, decidiu ir para o exterior e lá foi, conheceu um jovem e se casaram, né? Hoje ela está nos Estados Unidos, um marido americano, um bebê, lindíssimo. E meu filho mais novo que estava com ela está na Inglaterra, iniciando um curso de Direito. Custa, e o Senhor me dá os recursos. Pensa bem. Que coisa linda, né? Não sei se voltam mais. Como eu podia imaginar que o Senhor não só os protegeria, como também daria a eles uma destinação que eu não podia nem imaginar, que não tinha condições. Não teria condições, mas é uma realidade. Eis que abrirei a vossa sepultura, ainda que você esteja morto, viverá. É isso que cumpriu-se lá também com Lázaro. Tira a pedra, abrirei a sepultura. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Ainda que esteja morto, viverá. O que vai acontecer com o Brasil? Olha, eu não sei. Com toda essa influência, com essa nova ordem que está vindo, essa pancadaria toda, essa ameaça, né? Vem do outro lado da terra. Mas aqui tem alimento, os chineses precisam de comida. Então ninguém vai nos destruir. Eu penso assim, mas o que vem tudo aí eu não sei, nem você. Muitos estão preocupados, mas confia no Senhor. Pensa nisso. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse e o fiz, diz o Senhor. E por que o cativeiro da Babilônia? Porque o sofrimento vem sobre aqueles que dizem eu sou do Senhor. É porque nós somos filhos. E vem a disciplina. E você sabe que sobre o nosso país é necessário que venha a disciplina, porque a baixaria, a pouca vergonha, realmente está em todos os níveis, né? Agora, surpresa nossa, até nos juízes do mais alto nível, né? Vemos reveladas coisas terríveis, Deus tem misericórdia deles. Temos o dever de orar. Você sabe que baixaria em tudo quanto é canto, né? O Senhor nos livre e nos preserve em santidade para a sua glória. Mas seja o que for o que vier, nós temos essa certeza. O nosso Deus pode nos livrar. E ainda que tudo se acabe, haverá esperança do vale dos ossos secos. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.